Letras de Esquina. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje vamos falar sobre um tema jurídico. Vamos falar sobre uma série que conquistou estudantes e profissionais do direito no mundo todo. Suits, ou também conhecido como Suits, uma produção cheia de estratégia, inteligência e diálogos afiados, ambientada em um luxuoso escritório no coração de Nova York. Mas o que torna Suits tão fascinante para quem estuda ou trabalha com direito? E mais, será que o que a série mostra realmente se parece com a realidade da advocacia brasileira? Neste episódio, vamos fazer um paralelo entre o sistema jurídico retratado em Suits e o nosso direito brasileiro, destacando as principais diferenças, semelhanças e também analisando alguns episódios marcantes que refletem dilemas éticos e jurídicos universais. Para começar, vale contextualizar. Suits estreou em 2011 e acompanha a parceria improvável entre Harvey Specter, um dos advogados mais brilhantes e confiantes de Manhattan, e Mike Ross, um jovem com memória fotográfica que, apesar de seu talento, nunca frequentou uma faculdade de direito. Mesmo assim, ele é contratado como associado do escritório, o que seria impensável no Brasil. Aqui, para exercer a advocacia, é indispensável ter diploma de bacharel em Direito e a aprovação no exame da OAB. Se Mike Ross tentasse trabalhar como advogado no Brasil, ele poderia responder por exercício ilegal da profissão, crime previsto no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais. Mas Suits não é apenas sobre leis. A série fala sobre ambição, ética, poder e lealdade. Temas que também permeiam a advocacia brasileira, ainda que sob um contexto diferente. Um dos episódios marcantes de Suits é o episódio 13 da segunda temporada. Nele, Mike Ross finalmente tem a chance de mostrar todo o seu talento no tribunal. Durante uma audiência tensa, ele faz uma sustentação oral impecável, utiliza precedentes judiciais com maestria e consegue a absolvição de seu cliente diante do júri. É uma daquelas cenas que fazem o espectador vibrar, um verdadeiro momento de glória. Mas se essa cena acontecesse no Brasil, ela seria impossível. E aqui está o porquê. Antes mesmo de pisar em um tribunal brasileiro, qualquer advogado precisa estar devidamente habilitado pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Isso significa possuir um registro ativo e uma carteira profissional que comprove a inscrição. No caso do Mike, ele não tem diploma de direito, portanto, jamais poderia obter essa habilitação. No Brasil, o advogado só pode exercer a profissão depois de passar por 3 etapas fundamentais: formar-se em direito, ser aprovado no exame da ordem e obter o número de inscrição na OAB. Sem essas etapas, o profissional estaria cometendo crime de exercício ilegal da profissão. Além disso, antes de qualquer sustentação oral no Brasil, o advogado precisa se identificar perante o juiz e apresentar sua carteira da OAB, ou número de registro. Isso é obrigatório, inclusive nas audiências virtuais. Se um juiz descobrisse que alguém sem habilitação estivesse atuando como advogado, o processo poderia ser anulado e o falso advogado processado criminalmente. Nos Estados Unidos, onde se passa Suits, o processo é diferente. Cada estado tem sua própria Bar Association, que é equivalente à nossa OAB. Para advogar em Nova York, por exemplo, onde se passa a série, é necessário estar inscrito da New York State Bar Association. Ou seja, o advogado precisa de uma licença válida naquele estado. Mesmo assim, Mike Ross não possui essa licença. Na trama, ele atua usando o nome e o número de registro de outro advogado, o que na vida real também seria considerado fraude e falsidade ideológica, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Mike, para advogar legalmente aqui, teria que ter uma inscrição principal na seccional da OAB correspondente ao seu local de atuação. Por exemplo, OAB Goiás, se fosse no Goiás. Portanto, toda a cena do episódio em que Mike brilha no tribunal e conquista a absolvição do cliente seria considerado no contexto brasileiro uma fraude processual gravíssima. O cliente seria prejudicado, o processo anulado e o próprio Mike poderia ser denunciado criminalmente. Mas o episódio é importante porque traz um contraste interessante. Ele mostra que,
mesmo de forma ilegal, Mike representa o ideal do advogado que acredita na justiça e luta pelo seu cliente. Ele tem talento, empatia e raciocínio rápido, características que qualquer bom advogado deve ter. O problema é que, no Brasil, talento sem habilitação não basta. O direito exige ética, formação e legitimidade profissional. Esse episódio é um ótimo exemplo de como Suits mistura o real e o ideal. Mike Ross representa o advogado que todos gostaríamos de ser. Alguém que usa a palavra como arma e a inteligência como escudo. Mas também mostra os riscos de se agir fora da lei. No fim, a série nos faz refletir. No mundo jurídico, não existe vitória verdadeira sem legalidade. Ao longo de suas 9 temporadas, Suits combina inteligência e drama, mas também idealiza o mundo jurídico. O glamour, os ternos impecáveis, as negociações milionárias e a velocidade dos casos são em grande parte exageros para fins dramáticos. No Brasil, o cotidiano da advocacia é bem mais técnico, com muito estudo, prazos, audiências, despachos e, claro, longas horas de leitura de processos. Mas apesar das diferenças, Suits tem um mérito inegável. Ela desperta o interesse pelo direito, mostra o poder da argumentação e reforça a importância da ética, valores que atravessam fronteiras e sistemas jurídicos. Depois de mergulhar no universo de Suits e compará-lo com o direito brasileiro, é impossível não reconhecer que, apesar das inúmeras diferenças, existe algo em comum, que conecta os dois mundos, o fascínio pela busca da justiça e pela arte de argumentar. Suits cria um retrato sofisticado, quase romântico da advocacia. Mostra advogados como estrategistas brilhantes, donos de uma retórica impecável e de uma vida glamurosa, cercada por negociações milionárias e dilemas morais dignos de cinema. Mas, quando olhamos para o direito brasileiro, a realidade é bem mais complexa e, de certa forma, muito mais humana. Aqui a advocacia é construída com base na paciência, na técnica e na persistência. Por trás de cada petição, de cada audiência e de cada sentença, há horas de estudo, prazos a cumprir, burocracias, esperas e, muitas vezes, frustrações. Enquanto em Suits, tudo parece acontecer em um único dia, um caso surge pela manhã e é resolvido antes do jantar, no Brasil, um processo pode levar meses ou até anos para chegar a uma decisão final. Mas isso não significa que o nosso sistema seja menos nobre. Pelo contrário, o direito brasileiro, fundamentado na Constituição e nas leis, é um instrumento que assegura direitos, regula relações e garante a cidadania. Ele pode não ter o ritmo acelerado de Suits, mas carrega a essência da verdadeira advocacia, aquela que busca resultados por meio do estudo, da ética e da argumentação jurídica sólida. Outro ponto importante é a diferença de sistemas. Enquanto o direito norte-americano, retratado na série, se baseia na common law, em que precedentes judiciais moldam o futuro das decisões, o brasileiro segue o civil law, em que a lei escrita é a principal fonte do direito. Por isso, enquanto Harvard ganha um caso citando decisões antigas, um advogado brasileiro precisa dominar o Código Civil, o Código de Processo, a Constituição e toda a legislação aplicável. O nosso desafio é outro: interpretar a lei com precisão, sem perder a sensibilidade diante de cada caso concreto. Mas Suits acerta em algo essencial. Ela mostra que o advogado não é apenas um técnico do direito, mas também um estrategista, um negociador e, acima de tudo, um ser humano sujeito a dilemas morais. Os episódios em que Harvard e Mike enfrentam dilemas éticos, como escolher entre proteger o seu cliente ou fazer o que é moralmente correto, refletem discussões que também estão presentes na advocacia brasileira. A ética, tanto lá quanto aqui, é o alicerce da profissão. Sem ela, o conhecimento jurídico perde o sentido. E talvez esse seja o maior ensinamento da série. O direito em qualquer lugar do mundo é feito por pessoas que erram, acertam, se emocionam, se frustram, mas continuam acreditando que a justiça vale o esforço. Suits pode idealizar a advocacia, mas também inspira. Ela desperta o desejo de
aprender mais, de argumentar melhor, de buscar a excelência. E é isso que muitos estudantes de direito sentem ao assistir a série, a vontade de ser o próximo Harvey Specter. Mas também a consciência de que no Brasil o caminho é outro, mais longo, mais árduo, mas igualmente grandioso. Por isso, ao final dessa comparação, a lição que fica é que o direito não é feito de glamour, mas de propósito. Enquanto em Suits mostra o brilho e a velocidade da advocacia americana, o direito brasileiro mostra a profundidade e o compromisso com a justiça social. E no fim das contas, tanto na ficção quanto na vida real, o que realmente define um bom advogado não é o terno caro, nem o escritório de luxo. É a ética, o estudo e a paixão pela justiça. Então, se você é estudante de direito, advogado ou apenas alguém curioso sobre o tema, que Suits sirva como inspiração e que a realidade da advocacia brasileira te motive ainda mais, porque apesar das diferenças, a essência é a mesma: lutar pelo direito, pela verdade e pela justiça. Até o próximo episódio e lembre-se, no direito, o maior poder está na capacidade da argumentação, da razão e da ética.